Esta apresentação aqui é uma versão reduzida da apresentação original. Eu peço-vos desculpa porque eu vou falar de questões que são muito complexas, são um bocado complicadas e o tempo é um bocadinho apertado. Por isso eu vou acelerar um bocado aqui a coisa. Esta apresentação era para ter sido feita ontem, houve a situação do temporal, por isso é que nós preferimos fazer hoje. Falámos com o veganário e eles ajustaram um bocadinho o horário para conseguirmos fazer hoje e eu agradeço a todos a vossa presença. Esta apresentação, como vocês estão a ver o nome, diz Animais, Natureza e Globalização. A Troca é uma associação que se lida com as questões que têm a ver com os acordos internacionais e tribunais paralelos e em certa medida isto acaba por intersetar um pouco com as preocupações dos vegetarianos em particular e dos defensores dos direitos dos animais em geral, e é um bocadinho sobre isso que esta apresentação vai focar um bocadinho, nessa interseção. Então, em primeiro lugar, eu queria falar-vos sobre a globalização, os impactos da globalização, e o primeiro de todos já tiveram agora mesmo uma apresentação sobre esse assunto, portanto, a questão do aquecimento global e a forma como o aquecimento global está a criar uma situação insustentável e muito perigosa. Vocês digam uma coisa, o som está bom? Ok, pronto, para mim está um bocadinho estranho, eu ouço mais simples. Pronto. Eu sobre globalização eu não vou falar muito mais, acho que é um assunto do qual todos estamos a par, simplesmente só para recordar que as consequências podem ser mais catastróficas, ou segundo os estudos, serão mais catastróficas do que aquilo que foram em termos humanos e económicos do que a Segunda Guerra Mundial. Passo já para recordar que não existe apenas este problema ecológico, existe uma série de outras questões em que a atividade humana tem tido um impacto ambiental insustentável. Aqui eu falo sobre a desflorestação. As florestas tropicais ocupavam cerca de 5% da superfície terrestre há poucas décadas, neste momento ocupam 6 ou 7%. A extinção de animais foi 100 vezes mais rápida do que costumava ser. O excesso de plástico nos oceanos também suponho que é um assunto de que vocês estão a par. Portanto, existem aqui uma série de impactos insustentáveis. Em cima destes impactos insustentáveis, também tem existido uma concentração da riqueza que ela própria também é insustentável. Vocês aqui neste gráfico conseguem ver os níveis de concentração de riqueza. E aqui neste, eu sei que isto está pequenino, mas é um gráfico muito, muito importante. Vocês veem nesta primeira parte a produtividade do trabalho a crescer e os salários reais, ou seja, ajustados à inflação, a crescer ao mesmo ritmo. A partir daqui deste período, a produtividade continua a crescer ao mesmo ritmo, mas os salários reais passaram a estar estagnados. Portanto, desde o início dos anos 80, isto significa que as pessoas têm de trabalhar mais tempo quando podiam trabalhar menos e ter mais lazer, também têm menos prosperidade, menos bem-estar, enquanto, pelo contrário, se nós vemos estes níveis de concentração, a concentração está a atingir mais ou menos os mesmos níveis que estava antes da Segunda Guerra Mundial, e nós já conseguimos hoje mesmo ver sintomas disto na repetição da história, não é? A emergência de movimentos fascistas e movimentos antidemocráticos que, no fundo, culpam no fundo, o sentimento que as pessoas estão a sentir na pele de que há uma injustiça sistémica e culpam-no nos mais frágeis, em vez de olharem para o verdadeiro culpado, que infelizmente é um pouco mais complexo. Portanto, estes 3 slides é um bocadinho para resumir, isto eu poderia ficar muito tempo a falar, mas é para resumir muito a correr a forma como a globalização, conforme ela está a funcionar, está insustentável. Já que falamos em globalização, é importante saber quais é que são os alicerces da globalização. E a globalização está alicerçada num conjunto de tratados comerciais que neste momento estão em vigor. Vocês provavelmente já ouviram falar da NAFTA. Vocês se calhar não ouviram falar de um muitíssimo importante chamado Tratado da Carta de Energia. Vocês podem ter já ouvido falar da Mercosul e muitos outros. Neste momento também existe uma série de tratados comerciais bilaterais em vigor, são vários milhares, na verdade são cerca de 2.600 têm cláusulas de proteção de investimento, nós já vamos falar do que isso significa, e neste momento estão a ser propostos uns ainda mais agressivos. Não sei se vocês já ouviram falar do TTIP. O
o acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos, temos também o CETA, o TPP, o JEFTA, portanto todos estes palavrões, todos estes acrónimos são na verdade os verdadeiros alicerces da globalização, vão determinar o nosso futuro e no entanto nós quase não se fala sobre eles, são quase todos eles desconhecidos do grande público. Nestes tratados, a esmagadora maioria deles incorpora também um mecanismo de proteção de investimento chamado ISDS, Investor State Dispute Settlement. E este é um palavrão, novamente, uma sigla que ninguém conhece, mas se calhar é a sigla mais importante que ninguém ouviu falar. E, portanto, eu vou passar um pequeno vídeo sobre esta sigla para vocês, que eu acho que conseguem explicar em muito pouco tempo, de uma forma que para mim é pelo menos bastante impossível. Ora bem, eu vou ver aqui onde é que está o rato, desculpa lá. What is ISDS? The EU is hoping to attract foreign investors with new international agreements. Thereby, potential partners are being promised a special privilege: the Investor State Dispute Settlement, ISDS. ISDS allows investors to take legal action against government measures at private arbitration tribunals. Here, it is not independent judges making the decisions, but lawyers with close ties to business. This exclusive power of proceedings could cost us and our democracy very dearly. The response to the nuclear phase-out is a case in point. Energy companies are not happy that Germany has opted to abandon nuclear energy, and so E.ON and RWE have launched legal proceedings at the German Federal Constitutional Court. If this wasn't enough, the Swedish company Vattenfall is appealing at a private ISDS arbitration tribunal, where it is demanding 3.7 billion euros in compensation. These tribunals take place behind closed doors, and case documents are almost always kept secret. Decisions are made by 3 lawyers who work for major private law firms. Depending on the case, these lawyers can simply switch roles. Sometimes prosecutor, other times on the defense, or even acting as arbitrating judge. Moreover, these unaccountable figures have the power to overturn the judgments of the constitutional courts. Throughout, the arbitrators are earning big sums. $1,000 per hour is not unusual. In the background, their law firms lobby the corporations to sue as often as possible, or help them to establish subsidiaries in certain countries so they can file yet more ISDS lawsuits. This trick was employed by Canadian company Lone Pine, which shifted its headquarters to the United States in order to sue Canada for its ban on fracking. The arbitrators also help corporations to raise funds for further lawsuits. The significant legal costs are paid upfront by investors in return for a share of the profits. It's a thriving business, at the expense of taxpayers, the environment, and hard-won social achievements. If the state is unwilling or unable to pay up, the only recourse is to abolish the very regulations that the corporations are objecting to. This was the fate of the environmental standards for the coal-fired power plant in Hamburg-Moorburg. These were ditched because the owner, Vattenfall, demanded 1.4 billion euros in compensation. Just the threat of ISDS lawsuits can mean that measures to protect the environment, consumers, and social standards fail to become enacted at all. The number of ISDS lawsuits is rising rapidly. To date, there are 568 known cases worldwide. Among other things, corporations are suing to block a raising of the minimum wage, block health protection measures, overturn a ban on toxic waste dumping in a drinking water area, block compensation for victims of apartheid, block the repeal of water privatization, or block the terms of bank bailouts.
Lawsuits of this kind will occur ever more frequently if the planned agreement with the USA and Canada enters into force. These two agreements alone would allow more than 100,000 companies to circumvent our constitutional democracy. This includes many of the world's largest corporations, such as Monsanto, Exxon, Nestle, and BASF. Please help to stop this agreement before it's too late. Share this video and add your signature now to stop TTIP and CETA. Um ponto que o vídeo falou, mas que eu queria enfatizar ainda mais, é o facto disto estar a aumentar. Portanto, como vocês veem, isto é um número de processos ISDS e vocês veem uma contínua tendência de aumento. Portanto, esta insustentabilidade que nós nos estamos a referir vai ainda mais agravar-se se nós deixarmos as coisas continuarem. Mesmo em Portugal, que até há poucos anos nunca tinha sido vítima de nenhum destes casos, houve há cerca de 2, 3 anos uma ameaça em relação à subconcessão da Carris e do Metro e agora, muito recentemente, há menos de um mês, uma ameaça em relação aos acionistas da EDP. Eu peço-vos desculpa por não entrar em detalhes, mas como tenho de me apressar, vou-vos só dizer isso. É só para passar essa mensagem de que agora, mesmo em Portugal, isto começa também a acontecer. Eu vou falar-vos também um pouco sobre as ameaças que dizem respeito à agropecuária e depois falar mais para o ambiente em geral. No caso da agropecuária, o maior acordo deste tipo que foi aprovado recentemente foi o CETA. O CETA ainda não foi ratificado por todos os países, mas é um caso e, portanto, ainda, de alguma forma, ainda pode haver um retrocesso em relação ao CETA. Infelizmente foi ratificado em Portugal, mas ainda pode haver um retrocesso em relação ao CETA, mas posso-vos dizer que no caso do CETA, a política agrícola canadiana, à partida, é muito mais laxista em relação à defesa dos animais do que a europeia, de tal forma que o negócio da agropecuária fica muito mais rentável por lá. E isto chega a tal ponto que, no âmbito do CETA, aquilo que se previa era que um aumento das cotas de bovinos e de suínos, num caso de 12 e no outro caso de num caso de 12 vezes e no outro caso de 14 vezes. Portanto, vocês veem aqui as cotas que existiam e as cotas que passaram a existir, em número de toneladas. Portanto, aquilo que acontece é não só os animais ficam, neste caso os animais da agropecuária, são criados em condições ainda mais desumanas, como ainda por cima esse efeito vai embaratecer a carne e, portanto, de alguma forma, encorajar o consumo de carne. É este o contexto em que o CETA existe e um caso em específico em que o CETA pode recorrer a estes mecanismos de arbitragem tem a ver com a questão da engorda. Na verdade, o Canadá tinha uma queixa contra a União Europeia. Eu novamente não vos vou entrar em muito detalhe só porque não tenho muito tempo, mas ele retirou a queixa e há boas razões para acreditar que é porque se a União Europeia não facilitar a lei para permitir hormonas de engorda dos animais, que então o Canadá pode recorrer a este tipo de mecanismos. Ainda em relação a este assunto, eu diria as boas e as más notícias. Neste momento, a preocupação, e este evento testemunha isto, a preocupação com os animais está a aumentar significativamente em todo o mundo. E estas tendências são buscas na internet, mas são um sintoma como se poderia arranjar imensos, o número de restaurantes com comida vegetariana que estão a abrir, etc. e tal. Mas isto é uma tendência que, apesar de tudo, como vocês podem ver pelo gráfico, é ainda relativamente recente. O impacto económico e político também está a aumentar. Isto quer dizer que, embora não existam ainda muitos casos de ISDS envolver questões relativas aos animais na agropecuária, é evidente que, à medida que os veganos ganharem, os vegetarianos em geral, ganharem mais poder político e económico via as decisões de consumo, então aí sim nós esperaremos ver estes tipos de mecanismos como um grande entrave a que a situação mude e que exista e que o quadro legal reflita uma maior preocupação com o bem-estar dos animais. No entanto, onde nós podemos ver muitos casos de ISDS a consistirem em uma ameaça brutal para os animais e para os animais em geral, para os seres vivos em geral, é nas ameaças para o planeta, portanto, as ameaças ecológicas. Eu tenho aqui 3 exemplos. Eu vou só ler o que aqui está.
Em 98, depois de uma multinacional desafiar o Canadá na abolição de um gás tóxico coletivo à gasolina, o Canadá retirou a abolição e pagou 13 milhões de dólares para resolver o caso num acordo. Em 2012, o Equador foi forçado a pagar 1,4 mil milhões de dólares, portanto 1.400 milhões de dólares, depois de terminar o acordo de exploração de petróleo, embora essa exploração tenha causado destruição ambiental e resultado na violação de vários direitos humanos no país durante um período de 30 anos. Em 2011, depois de uma companhia de energia desafiar os padrões ambientais da Alemanha que protegem o rio dos impactos ambientais de uma central de carvão, a Alemanha baixou os padrões das suas leis de impacto ambiental. Isto foi em Hamburgo. É o caso Vattenfall versus Alemanha número 2. Portanto, existe uma série de casos em que foram fechados, houve indenizações pagas e houve retrocesso por parte dos Estados. Agora, eu não sei se vocês viram o vídeo com atenção, vocês viram que em muitos casos basta a ameaça para isso já diminuir as leis de proteção ambiental. E então, como vocês veem, aqui existem 3 exemplos em que se conseguiu saber com bastante clareza que o efeito intimidador é que impediu a mudança das leis. Fora aqueles casos em que nós não podemos ter maneira de saber, porque estas coisas muitas vezes passam-se nos corredores e em segredo. Um exemplo para mim particularmente escabroso é o de uma fábrica em El Salvador que envenenou uma aldeia com chumbo, matando alguns dos seus habitantes, incluindo crianças. Quando o governo acusou a empresa de violar as suas leis ambientais, a empresa usou os seus advogados para ameaçar o governo com o caso ISDS, o que fez com que o governo retirasse a queixa, portanto a gestão de topo da empresa ficasse em jogo. Houve gente castigada, mas não na gestão de topo. Em 2010, o governo do Guatemala ordenou a suspensão das operações numa determinada mina, haviam violações iminentes dos direitos humanos, graves impactos ambientais. Após uma breve suspensão, o governo do Guatemala reabriu a mina e depois, mais à frente, havia um conjunto de documentos que eram classificados. Mais à frente, quando sabem passar algum tempo, a informação que era classificada passa a ser desclassificada. A decisão de fazê-lo foi baseada em parte no medo que a empresa tivesse acesso à arbitragem internacional e subsequente identificação de danos ao Estado. O governo da Indonésia, pronto, assim, há muitos casos, eu vou passar à frente. Eu vou falar destes exemplos muito recentes. Qualquer dos exemplos deste painel envolve minas de ouro. Existem casos deste tipo em relação a todo o tipo de indústrias extrativas, seja petróleo, carvão, lítio, madeira, florestas tropicais e não só. Existem uma série de outras indústrias poluentes além das indústrias extrativas. Mas só especificamente em relação às minas de ouro, temos aqui 3 exemplos muito recentes. As minas de ouro em causa envolvem o uso de quantidades industriais de cianeto que colocam em risco os lençóis de água próximos, intoxicando e destruindo todo o ecossistema. E aqui na Roménia, a Rosia Montana foi considerada Património Mundial da Humanidade pela Unesco. Quando o governo quis licenciar isto como companhia, a posição de cientistas, protestos ambientalistas e as decisões dos tribunais fizeram o governo recuar. Resposta, Gabriel Resources neste momento está a abrir um processo ISDS contra o governo. Eco-Ouro vs Colômbia. Páramo Andes é um ecossistema único com espécies de plantas e animais em vias de extinção. Eu agora não vou entrar nos detalhes porque é que isto é um património ecológico em vias de desaparecimento, até o aquecimento global até tem agravado esse risco. A posição de cientistas, protestos ambientalistas, decisões dos tribunais fizeram o governo recuar. Novamente, a resposta é a valor do processo. E existe ainda um terceiro caso, o Infinito Gold versus Costa Rica. Portanto, existem muitos outros casos. Eu acho que isto dá uma ideia de como estas coisas estão, no fundo, a roubar-nos e a esvaziar a democracia e como é importante responder. E agora, então, aquilo que importa é como é que vamos responder. Então, aquilo que eu digo é, primeira prioridade, e é aquilo que eu peço a todos, é que passem a palavra, que as pessoas estejam conscientes, que saibam que isto está a acontecer. O nosso site, da plataforma Troca, é um site onde podem encontrar informação sobre este assunto. Procurem outros, há uma série de outros, até a nível internacional, mas de qualquer forma, se quiserem de uma forma fácil, temos o nosso site. Podem participar em iniciativas que outros organizam, iniciativas sobre este tema, encorajem que participem, mas podem vocês próprios tomar a liderança e tomar iniciativas. Escrever aos jornais, escrever aos deputados, ação direta, tudo isto contribui. E além disso, nós fazemos o nosso ativismo na luta contra esta situação, pela consciencialização do público e pela mudança desta situação, e portanto todos são bem-vindos. Portanto, eu peço-vos que se juntem a nós se tiverem disponibilidade e vontade, portanto, mas lá está,
Isto, quanto maior for o vosso envolvimento, melhor, mas basta passar a palavra, já é uma coisa que nos agradecemos muitíssimo. E só também para nós não nos sentirmos impotentes e sabermos que a mudança é possível, quero-vos dizer o seguinte: eu há pouco falei do TTIP. Embora o TTIP esteja em risco de suscitar, a verdade é que houve uma grande movimentação na Europa e essa movimentação pôs o TTIP em risco. Neste momento o TTIP houve um KO, o TTIP está no chão. Ok, o árbitro está a contar até 10, mas ele está no chão. E isso não foi por acaso, foi porque as pessoas se mexeram, foi porque as pessoas se mobilizaram. E portanto eu quero mostrar-vos um videozinho com a mobilização das pessoas, só para nos sentirmos um bocadinho com um bocadinho mais energia para agir. Já aqui está. Há declarações em alemão, não liguem. Muito em breve, muito em breve. Desculpem lá, acho que o importante do vídeo eram aquelas imagens que eu acho que já passaram. Só mesmo para conseguir cumprir os tempos, eu queria acabar só dizendo o seguinte. Pronto, só para não criar equívocos, embora o vídeo, como vocês viram, era do Anónimos, nós não somos o Anónimos, somos a plataforma Troca, portanto Troca, a plataforma para um comércio internacional justo. O vídeo foi apenas a melhor maneira de encontrar as imagens para este evento. Isto é um evento apenas na Alemanha, mas houve eventos numa série de países europeus. Portanto, mostra que se as pessoas estão disponíveis e estão envolvidas, é de facto possível fazermos a mudança. Eu também queria vos encorajar, agora ao saírem da apresentação, temos ali uma série de panfletos sobre estas questões. Eu quero vos encorajar a levar informação convosco. Por favor, vejam mais informação na plataforma e considerem a hipótese ou de se juntarem a nós, que era o Urso Azul, ou de falarem com outros amigos e conhecidos. Pode ser que alguém tenha vontade, disponibilidade, alertem para esta situação. E obrigado pela vossa atenção.